Olá, essa é a playlist do ROS, ou Robotic Operating System. Meu nome é André Marcato, eu sou professor titular do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meus e-mails estão aqui embaixo e vai ser um prazer receber o contato de vocês para tirar dúvidas ou receber sugestões para melhoria dessa playlist. Essa playlist foi cuidadosamente preparada por mim e pelos colegas, né? O Iago Biundini, que é nosso aluno aqui do grupo de robótica inteligente, nosso aluno de pós-doutorado, mas ele fez graduação conosco e doutorado conosco também. E o curso também foi preparado pela professora Milena Pinto, que é a professora do Cefet Rio de Janeiro. Então, os e-mails dos dois apareceram embaixo das suas respectivas fotos. Fiquem à vontade para contactar qualquer um de nós três. Vamos lá. Nessa aula número 1, o objetivo é motivar a importância do ROS, ou Robotic Operating System, no mundo da robótica. Todas as pessoas, todos os cientistas, desde os robistas, né, até os cientistas e engenheiros que estão na indústria, que trabalham no mundo da robótica, de uma certa forma utilizam o ROS. Inicialmente, a ideia era que o ROS fosse um sistema operacional voltado para os robôs. Na medida que ele foi se desenvolvendo, ele acabou se consolidando como um ecossistema que pode ser utilizado nos mais diversos sistemas operacionais existentes hoje em dia, né? Como, por exemplo, o Linux ou o Windows. Sendo que a versão que é oficialmente distribuída, ela é validada para o sistema operacional Linux. Por isso, durante diversos momentos do curso, das playlists, a gente vai estar descrevendo alguns conceitos básicos do Linux, sobre, né, o qual a gente vai utilizar o ROS. O ROS, então, ele reúne uma série de desenvolvimentos que foram feitos, né, de forma distribuída espalhados, né, pelo mundo. Né? Então, tanto o setor industrial, onde estão as grandes empresas que desenvolvem equipamentos que são utilizados na robótica, elas fornecem então drivers ou toolbox, né, que podem ser acessadas, né, ou pacotes, né, que podem ser acessados gratuitamente utilizando o ROS, e também no meio acadêmico, né, os diversos professores, cientistas, grupos de pesquisa desenvolvem então metodologias, por exemplo, né, voltados para planejamento de trajetória, visão computacional, filtros, né, entre outros, né, que são desenvolvidos então nesses laboratórios e colocados à disposição então nesse ecossistema do ROS. Então aquelas pessoas que vão iniciar o desenvolvimento de um sistema novo pode reaproveitar uma série de desenvolvimentos que já foram feitos, né, por diversas outras pessoas e são colocadas livremente para que possam ser acessadas, né, dentro dessa plataforma do ROS. Então a gente vai, ao longo desse curso, apresentar o que a gente acha de mais importante para que o aluno, então, ele adquira uma formação inicial e a partir dessa formação ele vai conseguir buscar, né, tudo mais que for necessário de acordo com a aplicação que ele deseja desenvolver. Inicialmente, eu vou mostrar alguns livros que eu acho importantes, né, e que podem ser adquiridos aí, por vocês nas diversas plataformas. Né? Muito embora esse conhecimento está espalhado aí na internet e é muito fácil você acessar aí, usando, né, a internet como uma fonte aí de consulta. Mas um livro que eu gosto muito é do autor Peter Corke, né? O livro chama Robotics, Vision and Control. Então, nesse livro, embora ele seja voltado para o MATLAB, ele descreve o funcionamento de diversos algoritmos que são muito importantes, né, para quem deseja, né, se enveredar pelo mundo da robótica. Então, eu aconselho muito que vocês realmente tenham esse livro aí na sua prateleira. Um livro já voltado especificamente para o ROS é esse aqui, ROS Robotic Programming. Então esse livro, embora já tenha alguns anos aí que ele foi editado, então ele tem aí informações que vão auxiliar principalmente para aqueles que estão iniciando, né, no conhecimento, no estudo do ROS. Inclusive esse livro ele pode ser acessado aí, ele tem versões aí que você consegue acessar gratuitamente através da internet.
Esse outro livro, na realidade, ele é uma enciclopédia, né, que é o Robotic Operating System, ROS, aqui, nessa figurinha que eu peguei aqui, ele é o volume 6. Ele é resultado da contribuição de diversos autores que inserem capítulos voltados assim para aplicações específicas. Mas é um livro também que eu considero interessante, né? Só que esse aqui é um livro bem mais caro, tá certo? Esse outro livro aqui, Learning ROS for Robotics Programming, também é interessante, voltado especificamente para o ROS, e ele tem aí todo o caminho, né, básico, inicial, que o estudante deve percorrer para entender, né, o funcionamento do ecossistema do ROS. Um outro livro que não está aqui nos meus slides, mas que eu acho muito interessante, né, esse livro aqui, que Aprendendo Python. Por quê? Né? A gente vai ver ao longo dessa playlist que a gente vai utilizar muito a linguagem Python para os nossos mais diversos desenvolvimentos. Embora a gente possa também utilizar outras linguagens de programação, especificamente a linguagem C++. Mas no âmbito dessa playlist, a gente vai utilizar muito o Python. Então eu aconselho, né, que vocês tenham um material relativo à linguagem de programação Python, e esse livro que eu mostrei, ele é interessante para isso. O objetivo desse slide é mostrar, né, a nossa fonte de consulta principal, que vai ser o site do ROS, né? Então, www.ros.org. Então, essa vai ser realmente a nossa principal fonte de consulta, e especificamente, logo que você acessar essa página, né, a fonte de consulta realmente mais importante vai ser o ROS One Wiki. Então, aqui a gente vai ter acesso, né, a tutoriais, aos pacotes que são disponíveis, né, para os diversos tipos de hardware, desde webcams até robôs específicos, atuadores. Então, esse realmente vai ser uma fonte de consulta muito importante. Quem quiser já ir acessando esses sites, esses links, né, pode ir fazendo. Né? Sempre lembrando, né, que todos os slides que a gente vai utilizar ao longo da playlist vão estar disponíveis aí para download. Então, quais são os objetivos principais do nosso curso? O primeiro deles, né? Entender como funciona o ecossistema do ROS. A gente vai ver que a gente vai desenvolver, na realidade, programas que são muito modulares. Então, a gente vai desenvolver o que a gente chama de nós. Então, cada pequeno programa que a gente vai desenvolver vai cuidar de uma coisa muito específica. Por exemplo, vai existir um programa que vai cuidar simplesmente de acessar a webcam e disponibilizar a imagem que está sendo, né, obtida pela webcam. Vai existir um outro nó que vai se ocupar simplesmente em processar essa imagem e identificar alguma característica importante. Então esse nó, ou programa, vai cuidar especificamente disso. E assim por diante. Agora, como que a gente faz para trocar informação entre essas diversas unidades de programa, né, que a gente chama de nó? São uma das formas, né, através de tópicos. Né? Então a gente consegue trocar informação muito rapidamente entre essas diversas unidades. E para tudo isso, né, existe um ecossistema que ele é criado, né, que facilita muito a nossa vida. Então o principal objetivo do curso vai ser esse, né? Entender como é que funciona esse ecossistema. A partir daí, a gente já vai ter condições de desenvolver aplicações específicas. Então, um exemplo, né? Eu vou poder desenvolver uma aplicação que vai poder controlar o movimento de um robô, seja um robô real ou um robô simulado. Daqui a pouco a gente vai ver que um dos tópicos, né, importantes vai ser a utilização de simuladores. Um exemplo de simulador é o gazebo, né, que ele consegue simular, inclusive, detalhes, né, do funcionamento físico do robô. Então a gente consegue representar peso, atrito, ruídos que podem estar inerentes, né, aos diversos sensores que estão coletando informações do ambiente. Então o gazebo é um dos principais simuladores que a gente utiliza, né, junto do ecossistema do ROS. Então a gente vai também entender como a posição e orientação são representadas no ROS. Então todo robô no espaço, a gente precisa, né, dizer em qual ponto ele está e como que ele está orientado. Então a gente vai abordar esses tópicos aí ao longo dos nossos vídeos, né, dessa playlist. E desenvolver programas simples utilizando visão computacional. Então a gente aqui vai utilizar muito o OpenCV, que ele é muito facilmente integrado ao ROS. O OpenCV, então,
Ele é uma plataforma, né, que possibilita, a gente facilita muito a análise dos diversos tipos de imagem, né, o processamento de imagens, e a gente consegue integrar o OpenCV ao ROS. Então vão existir alguns segmentos de vídeo, né, voltados especificamente para isso. A gente vai observar isso ao longo dessa playlist. Então, eu vou passar a descrever agora o que eu chamo de algumas hot areas da robótica, né, que eu considero importantes, né, embora existam muitas outras além dessas que eu vou abordar. Uma hot area interessantíssima, né, que vai se desenvolver muito ao longo dos próximos anos, é a questão dos carros autônomos. Então, a gente já vê essa questão, né, você tem a Tesla, por exemplo, com veículos autônomos já disponíveis comercialmente, mas isso ainda requer, né, muito avanço, né? Então, eu acredito, né, que a gente tem um exemplo, né, de diversos tipos aí de sensores e atuadores que estão integrados aqui num determinado carro autônomo, né? Então a gente vai perceber que com o ROS a gente consegue muito facilmente integrar tudo isso, né? Alguns slides à frente eu vou detalhar um pouco mais essa questão. Uma hot area interessantíssima é a questão do agronegócio, né? Aqui eu estou colocando, dentro das diversas, infinidades de possibilidades de aplicações, eu estou colocando o uso de drones na agricultura, né? Então aqui a gente tem uma imagem em que a gente tem um drone que está sendo utilizado para pulverizar uma determinada área de plantio, né, de uma determinada cultura. Muito embora o drone ou outros dispositivos robóticos podem ser utilizados para, por exemplo, detectar a presença de pragas na instalação, na agricultura, né, na cultura que você está cultivando. Ou então, o momento ideal para a colheita, né, de um determinado fruto e assim por diante. Então, essa é uma área que eu acho que vai se expandir muito, já tem muita coisa ligada à robótica, né, na agricultura, mas é uma área ainda que tem muito espaço para novos desenvolvimentos. Aqui a gente tem uma outra área interessantíssima, né, que é a parte de robôs de serviço. São robôs que estão interagindo, né, com o ser humano de forma um pouco mais próxima. Então, aqui a gente pode estar vendo um robô que está interagindo com uma moça ali, fazendo a leitura de um livro. A gente tem, por exemplo, algumas aplicações interessantes. Deixa eu abrir aqui no meu Firefox. Vou procurar aqui pelo termo roboteria. Essa é uma franquia que foi lançada recentemente no Brasil, e a gente tem um robô que ele faz um sorvete na hora, né? Então essa é uma franquia que já está presente em alguns shopping centers, né? Acho que ela primeira unidade foi em Balneário do Camboriú, e lá a gente tem então um determinado usuário, ele escolhe o tipo de sorvete que ele quer, e aí automaticamente o robô vai montar esse sorvete e disponibilizar ao usuário sem a presença do ser humano, né? Então essa questão da personal robotics, né? Então a robótica mais próxima ao ser humano para a execução de diversos tipos de finalidades, né? Então essa é uma área que eu acredito que vai crescer muito, né? Principalmente com a questão do envelhecimento da população. Então você ter robôs mais presentes no dia a dia das pessoas, interagindo com as pessoas de forma segura. Essa área é a mais antiga, né, na área de robótica, né, em que você tem aplicações industriais. Então aqui a gente tem um exemplo de um robô que está realizando aí a pintura de paralamas de automóveis, né? Mas essa é uma área que já está consolidada e eu acredito que ela vai crescer ainda mais, né? Tem muito espaço para novos desenvolvimentos também ao longo dos próximos anos. Então, como é que é o ciclo de um processo em robótica? Basicamente, todo robô, todo sistema robótico vai ter esse ciclo, né? Inicialmente a gente tem que ter um conjunto de sensores. São dispositivos, são hardwares que detectam informações do ambiente, né? Então aqui eu estou utilizando um deles, que é uma webcam que está me filmando e a gente está disponibilizando a minha imagem nesse segmento de vídeo, né? Mas então a webcam ou outras câmeras mais sofisticadas são exemplos, né, de sensores. E existem diversos outros, né, que a gente coleta informações do ambiente e essas informações vão ser processadas e servir de base para que o robô adote, né, alguma ação. Então, a partir do momento que essas informações são coletadas, a gente precisa realizar um processamento dessas informações. E aí também existem uma infinidade de algoritmos, uma infinidade de soluções
voltadas, né, para processar essas informações, desde soluções voltadas para reconhecimento de imagem, planejamento de trajetórias, criação de mapas do ambiente que o robô está navegando, e assim por diante, eliminação de ruídos, filtros. Então são diversos algoritmos que necessitam ser desenvolvidos e integrados ao sistema robótico. A partir daí, a gente vai ter a atuação. Então o robô ele vai ter que cumprir alguma finalidade. Se for um braço robótico, ele vai ter que ir até um local e de repente pegar um determinado produto, uma peça. Se for um carro, a atuação vai ser nas rodas do carro, ou girando para um lado ou para o outro, né, o volante, né, do automóvel e assim por diante. Então todo o sistema robótico ele vai conter essas três partes, né, sensores, processamento e atuação. Então aqui a gente tem novamente, né, para mostrar esse contexto aí dos sensores, processamento e atuação, estou usando novamente, né, o carro autônomo, né? Então aqui, quais sensores podem existir no carro autônomo, né, que vai coletar informações do ambiente? A gente tem sensores como o GPS, que vai coletar a informação da coordenada em que o veículo se encontra em um determinado ambiente. A gente tem sensores como, por exemplo, câmeras, diversas câmeras voltadas para diversas direções do automóvel, que vai estar coletando informações a respeito de tudo que cerca o automóvel. Às vezes a gente vai utilizar, ao invés de câmeras, sensores a laser. Então a gente tem um exemplo de sensor a laser, que é o LiDAR. A gente depois vai descrever exatamente como é que funciona esse sensor. E ele consegue, né, em diversas direções, né, tanto no mesmo plano, como também, né, na direção vertical. Esse sensor ele consegue coletar, né, a distância do sensor a diversos obstáculos que circundam o automóvel. Então aqui a gente está percebendo, eu citei três exemplos, né, o câmera, GPS e o LiDAR. Poderiam ter diversos outros sensores, né, de velocidade das rodas e assim por diante, né? Então a gente vai ter diversos sensores que estão presentes no automóvel, que estão gerando informações a respeito do como que o robô está no ambiente, né, como é que ele está se comportando. A partir daí, essas informações necessitam ser processadas. Então eu preciso saber o seguinte, né, quanto que o carro, né, já desenvolveu de velocidade, em que posição que ele está num determinado ambiente, numa determinada rua. Eu preciso detectar pedestres, outros automóveis. Então nessa imagem, olha aqui, ó, ele está detectando, por exemplo, um ciclista aqui, né? Está detectando aqui, ó, um outro automóvel que está na sua frente, cruzando a pista. Um ciclista, né, à direita do automóvel, um pedestre e assim por diante, para que o carro ele consiga reagir frente a todas essas condições do ambiente, né? Condições estáticas, né, que são obstáculos da via, e condições dinâmicas, né, que são outros veículos, pedestres, ciclistas, motociclistas e assim por diante, tá certo? Então, tudo isso, né, vai resultar na atuação. Então, o veículo ele vai girar para a esquerda, girar para a direita, qual a velocidade que ele vai estar conduzindo, né? Como é que é a velocidade que ele vai estar adotando na via, e assim por diante. Então aqui, nesse sistema, a gente vê claramente a presença de sensores, processamento e atuadores. E qual a importância do ROS em tudo isso aí, né? Diversos tipos, né, de soluções que vão estar voltadas tanto para os sensores, quanto para o processamento, quanto para os atuadores, já estão disponíveis no ecossistema do ROS. Então, para que eu, no momento que eu vou começar a criar um robô novo, eu vou ter que me preocupar em ficar reinventando todas essas soluções? Se a gente consegue rapidamente pegar essas soluções que estão no ecossistema, integrá-las, eu vou cuidar apenas da inovação. Eu vou cuidar apenas do que há de novo a ser desenvolvido. Então esse é o objetivo principal do ROS, que a gente consiga rapidamente, né, produzir novos produtos, novos desenvolvimentos, testar novas soluções, integrando coisas que já foram desenvolvidas aí, tanto pela indústria quanto pela academia. Então aqui eu estou elencando mais alguns exemplos de sensores, né? Então aqui eu tenho uma câmera, né? Então a gente tem câmeras aqui de todos os tipos, né? Então de algumas centenas aí de reais até milhares de reais, de acordo com as características da câmera, né? Então aqui eu tenho um sensor chamado Laser Scan. Então nesse tipo de sensor a gente tem um feixe de laser, né, que é emitido em diversas direções, e a gente consegue capturar
em cada direção a distância do sensor até o primeiro obstáculo onde esse sensor ele vai se deparar, né? Então aqui a gente tem um sensor mais simples, que o laser, que é o ultrassom. Aqui a gente tem o GPS, ou teria diversos outros, né, que a gente poderia elencar aqui. Exemplos de processamento, né? Então, quantos algoritmos voltados para inteligência artificial a gente tem, né? O que são algoritmos de inteligência artificial? Um exemplo é algoritmos que reproduzem, né, o que o homem, né, a atividade de inteligência do homem. Então, o que a gente pensa ao executar determinada ação? Então, um algoritmo como esse, né, ele reproduz exatamente esse processo que a gente consegue conceber internamente aqui no nosso cérebro, né? Então, algoritmos voltados para machine ou deep learning, né? Então, são algoritmos baseados principalmente no caso de deep learning, né, baseados em redes neurais, né? Algoritmos voltados para otimização bioinspirada, né? Então, um exemplo clássico de algoritmo baseado em otimização bioinspirada é o algoritmo genético, né, que reproduz o processo de evolução das espécies no momento que a gente quer encontrar o ponto ótimo de uma determinada função ou objetivo. Mas existem diversos outros, né? Existe o Ant Colony, existe o Batch Search Algorithm, né, que representa o comportamento dos morcegos ao capturar uma presa. Então existem diversos algoritmos de otimização bioinspirada, processamento de sinais, visão computacional e assim por diante. Diversos desses algoritmos já foram desenvolvidos e estão disponíveis, né, no ecossistema ROS. Então a gente não precisa partir do zero. Ou a gente utiliza um algoritmo desse que já está pronto, ou então reaproveita esses algoritmos inserindo pequenas modificações. Então tudo isso está disponível dentro do ecossistema ROS. Então, alguns outros algoritmos voltados aqui mais especificamente para a robótica, né? Visual Odometry. O que é isso, né? Eu quero computar a posição e a orientação de um determinado robô baseado exclusivamente na informação proveniente da câmera. Então, baseado na imagem que o robô está capturando do ambiente, eu quero saber o seguinte: quanto que ele já se deslocou? Então, nas direções X, Y e Z. Qual foi a rotação dele nesse ambiente? Então, são algoritmos que a gente chama de Visual Odometry e eles estão disponíveis no ecossistema do ROS. SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Então, um robô, quando está navegando num ambiente desconhecido, ele precisa saber não só a sua localização, mas ele precisa também construir um mapa no seu entorno. Então, esse tipo de algoritmo também está disponível, né? Existem diversos algoritmos de SLAM que foram desenvolvidos aí, principalmente na academia, nas mais diversas universidades espalhadas pelo mundo, e muitos deles estão disponíveis lá no ecossistema do ROS. Outros algoritmos baseados em visão computacional, né, que a gente vai listar alguns deles aí durante o decorrer dessa playlist. Filtro de partículas é um exemplo de um algoritmo, né, especificamente utilizado na área de robótica para a localização de um determinado robô em um ambiente. Esse algoritmo também está disponível no ecossistema. Outros algoritmos, né, de localização de robôs também estão lá disponíveis, né? Planejamento de caminhos e trajetórias. Então o robô ele precisa sair de um ponto A e um ponto B, passando aí, né, por diversos obstáculos estáticos e dinâmicos. Como fazer isso de forma mais eficiente? Também existem algoritmos lá disponíveis, né? Controle, né? Tanto PID, né, com o controle proporcional integral derivativo, clássico aí, né, da teoria de controle, quanto diversos outros, né, realimentação de estados e assim por diante. Também esses algoritmos, né, muitos deles estão disponíveis para utilização livre, né, dentro do ecossistema ROS. Filtro de calma, né, e assim por diante. A gente poderia ficar listando aqui dezenas de metodologias. Na área de atuadores, elenquei aqui alguns deles, né? Então aqui a gente tem motores aquáticos, né, que são motores utilizados tanto em submarinos quanto também em embarcações voltadas para a área de robóticas. Servomotores, né, que a gente vai utilizar para o posicionamento, né, de, por exemplo, um braço robótico. Motores de drones, né? Então aqui são motores que são utilizados para acionar cada uma das hélices, né, de um determinado drone. Então a gente tem drone com 4 hélices, 8 hélices e assim por diante. Motores a combustão, que podem ser utilizados também em drones, né, com propulsão híbrida, né? Então a gente já encontra na literatura drones que podem ser utilizados por motores elétricos,
mas auxiliados por um motor a combustão. Então a gente tem aí uma infinidade de atuadores e para cada um desses dispositivos a gente precisa. E para cada um desses dispositivos a gente precisa de um software que vai estar enviando informações que vai determinar o comportamento desse objetivo. Qual a velocidade, por exemplo, que o motor de cada hélice de um drone vai estar girando, né? Então, a gente precisa, né, de um driver que vai transformar, né, um comando de alto nível no comando que realmente vai estar chegando lá no motor, né? Esse aqui é a gente chama motor brushless, né? Então, a gente precisa de ter isso, né? E os fabricantes, o ROS, ele é realmente tão difundido que na medida que os fabricantes eles fornecem esses equipamentos, eles já vão fornecer dentro do ecossistema do ROS programas capazes de fazer a comunicação com esses diversos dispositivos. Esse aí vai ser o nosso objetivo ao longo dessa playlist. Então aqui a gente encerra o primeiro segmento de vídeo. A partir daí, eu espero que vocês gostem e nos contactem aí para a gente poder interagir bastante aí ao longo desse novo mundo aí do ROS.